Olá, meu nome é Moisés Pinheiro, sou nutricionista especialista em gastroenterologia, com ênfase no atendimento a pacientes bariátricos. E hoje vim aqui para discutir um pouco sobre o papel da suplementação da vitamina D após a cirurgia bariátrica. Para o tratamento da obesidade, a cirurgia bariátrica ela tem se mostrado eficaz não somente para a perda de peso, mas também para a melhora do estresse oxidativo e de doenças como hipertensão, diabetes, que podem estar associadas ao quadro clínico desses pacientes. Outro resultado relevante que os estudos têm apontado nessa intervenção é a melhora do perfil lipídico, mas ainda existem muitas controvérsias sobre isso no meio científico. Algumas pesquisas relatam alterações apenas no teor de triglicerídeos, enquanto outros estudos já demonstram que o estado da vitamina D antes da cirurgia é determinante para modular o perfil lipídico após a cirurgia bariátrica. Nesse sentido, um estudo decidiu avaliar os dados bioquímicos de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, que foi feito antes e depois desse procedimento. Já sabemos que a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel que se acumula no tecido adiposo. Porém, um aumento de camada de gordura do corpo pode limitar a disponibilidade dessa vitamina para os demais tecidos, que predispõem esses indivíduos a uma deficiência. A poliproteína A1, a ApoA1 mais conhecida, é um componente de moléculas de HDL e a sua maior concentração ela está associada a um menor risco de doenças cardiovasculares. Alguns estudos demonstram que a expressão dessa lipoproteína depende de algumas formas ativas da vitamina D, como por exemplo a 1,25-deidroxi D3, também conhecida vitamina D3 ou colecalciferol, que é a forma ativa. Para essa pesquisa, foram feitos alguns estudos selecionados com 24 adultos que tinham obesidade grave, aqueles que tinham IMC maior do que 40, e esses indivíduos passaram por uma cirurgia do tipo bypass gástrico e Y de Roux por laparoscopia no ano de 2016 a 2018. As informações antropométricas deles e laboratoriais foram coletadas 3 meses antes da cirurgia, do procedimento, e 6 meses depois. Após a cirurgia, os pacientes foram orientados a seguir uma dieta hiperproteica e suplementar um complexo vitamínico que incluía 75 microgramas de vitamina D. Na análise desse estudo, foi observado que a vitamina D2, o ergocalciferol, sofreu uma redução após a cirurgia bariátrica, mas a vitamina D não apresentou alterações significativas. Quanto ao perfil lipídico, o LDL e o colesterol total não mudaram, porém o HDL aumentou, que já é bem significativo. Perceberam também que houve uma redução significativa da glicemia, de marcadores inflamatórios e um destaque para os triglicerídeos, que diminuíram em 40% após 6 meses de cirurgia. Além desses resultados, os pesquisadores avaliaram o efeito do calcidiol, um pré-hormônio que é produzido pelo fígado, através da hidroxilação da vitamina D3. Eles apontaram que os níveis de calcidiol acima de 32 nanogramas normalizaram o risco cardiometabólico desses pacientes. E nos pacientes que tinham um valor menor do que 32, houve um aumento desse risco. Também foi notado que o efeito da LDL reduziu nesses indivíduos com um valor superior a 32 nanogramas e um aumento no grupo com valores inferiores. Ou seja, o que nós podemos concluir? Que os efeitos significativos no metabolismo da vitamina D após a cirurgia bariátrica não foram observados. Só que a redução da vitamina D2, aquela que não é a forma ativa, que é obtida pela dieta, pode estar reduzida nesses pacientes em virtude das mudanças alimentares ou pelo prejuízo na absorção intestinal que acontece nesses indivíduos, que é um efeito negativo. Com as mudanças positivas no perfil lipídico desses pacientes, os dados obtidos pelos efeitos dos níveis de calcidiol à suplementação de vitamina D exigida entre esses pacientes bariátricos parece adequada para então aumentar a concentração dessa vitamina D3 antes e depois da cirurgia, para então melhorar os efeitos lipídicos e evitar as carências nutricionais. E além da vitamina D nos pacientes bariátricos, nós devemos nos atentar então para a deficiência de outros micronutrientes também, que esses pacientes estão sujeitos a serem deficientes. E também pode gerar uma grande relevância na saúde metabólica desses indivíduos, como acontece, por exemplo, com o magnésio. Então existem já alguns estudos na literatura que descrevem a relação inversa entre o consumo de magnésio e do desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, como por exemplo acontece com diabetes, hipertensão, dislipidemia. Ainda não há uma dosagem de suplementação estabelecida para esse público, mas conforme um trabalho que foi publicado recentemente,
que observou que os pacientes que foram submetidos a uma cirurgia bariátrica e acompanharam eles por 4 anos, mostrou que aqueles pacientes que tinham deficiência de magnésio apresentaram uma maior prevalência de diabetes e hipertensão e um LDL maior também. Concluindo, então, que a suplementação desse magnésio parece ter um efeito protetor no desenvolvimento de diabetes, hipertensão e também um LDL menor em paciente bariátrico, após a cirurgia bariátrica. Adicionado a isso, nós ainda temos que destacar o risco de anemia que esses pacientes são submetidos após uma cirurgia bariátrica, né? Uma meta-análise recente também, composta por mais de 3 mil indivíduos, constatou que, após 24 meses de cirurgia bariátrica, o nível de hemoglobina dos pacientes foi significativamente reduzido, aumentando o risco de anemia. Então a gente deve sempre prestar atenção na ocorrência de anemia após a cirurgia bariátrica e de outros micronutrientes. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima.